Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Diga amém. Senhor Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração, nos faz mais crentes, convertidos, transformados. Senhor querido, mesmo aqueles que estão à distância, Tu és o Deus da onipresença, que não conhece tempo e espaço, nada pode limitar o Teu agir. Então manifesta a Tua glória, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que tipo de igreja somos? Que tipo de igreja pretendemos ser? É disso que nós estamos falando. A igreja cristã moderna transformou avivamento em palavra romântica. Quando nós estamos vivendo um romance com o Evangelho, nós dizemos que estamos em avivamento. Quando nós estamos vivendo cultos lindos, quando nós nos tornamos a igreja, não gosto desse termo, mas vou usar porque é o que me veio agora, quando nós nos tornamos a igreja da moda, nós dizemos que estamos em avivamento. E no presente momento está se falando muito num grande avivamento depois desse tempo. E se alguém me perguntar se eu creio num grande avivamento depois desse tempo, eu vou dizer que creio num grande avivamento que já está acontecendo nesse tempo. Só que ele não está acontecendo no formato que nós imaginávamos ou imaginaríamos. Por outro lado, depois que nós atravessarmos esta nuvem cinzenta, qual o perfil de igreja que seremos? E eu disse aqui semana passada que as pessoas sempre me indagam e se indagam, por que não há mais tantos milagres como antigamente? E eu disse aqui terça-feira que, olha o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. Antes de ocorrerem prodígios e sinais, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Normalmente nós queremos os milagres, mas até que ponto nós estamos perseverando nesses pilares da igreja genuína? E já falamos durante 2 semanas sobre o que significa perseverar. Falamos sobre um posicionamento radical que a igreja precisa ter
no que tange a permanecer naquilo que lhe foi ensinado das Sagradas Escrituras. Na semana passada eu falei um pouco sobre permanecer na doutrina de Cristo e fiz um paralelo da doutrina dos demônios, doutrinas dos homens, doutrina dos fariseus, com a doutrina de Cristo, que é libertadora, que é transformadora, que gera mudança de vida e de postura. Hoje eu quero falar um pouco sobre a doutrina genuína. Como identificar a genuína doutrina cristã para permanecer nela? É óbvio que, dentro da perspectiva da genuína doutrina, eu quero fazer antes uma análise que vai inicialmente parecer estranha, mas eu preciso compartilhar com vocês os dois lados da doutrina genuína: o lado negativo e o lado positivo. E se eu falo de o lado negativo da genuína doutrina, você vai dizer, mas como? E a doutrina genuína pode ter um lado negativo? Na sua aplicação em nós, sim, ela tem. Qual é então a dificuldade de romper com os vícios e os hábitos da vida mundana? É um aspecto negativo da doutrina genuína na sua aplicação. Porque romper com hábitos e vícios da vida carnal não é de efeito simples. E ninguém passa por esse processo achando a coisa mais linda do mundo. É doloroso. Romper, abdicar, renunciar à religiosidade, com os seus rituais, controles e regras, para caminhar na perspectiva da doutrina, também é um aspecto negativo na sua aplicação. Porque, por incrível que pareça, a sã doutrina vai confrontar a nossa religiosidade. E boa parte de nós está na igreja cativos da própria religiosidade. E se eu decidir seguir a genuína doutrina, eu vou ter que abrir mão desse aspecto religioso da minha fé. E isso, de alguma forma, é confrontador e é desconfortável. Para falar a verdade, a sã doutrina não é bem-vinda num cristianismo religioso. A doutrina genuína não é bem aceita, não é bem quista no ambiente onde os homens fazem imperar a sua própria doutrina. Porque a doutrina de Cristo vai quebrar alguns elementos da doutrina humana, do ambiente do homem e de uma igreja que pratica um cristianismo meramente religioso. Vou lhe provar isso. Jesus não foi aplaudido quando ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para casa. Esqueceram da cura do paralítico e só se lembraram que era sábado e ele não podia levar a cama. Jesus não foi aplaudido quando disse a uma mulher que vivia encurvada há 13 anos: seja livre desse teu mal.
Ninguém lembrou-se que a mulher era cativa de um espírito de enfermidade há 13 anos. Só se lembrou que era sábado. E na guarda do sábado não se podia mudar nada de lugar ou de posição. Então a mulher tinha que ficar encurvada até às 18 horas do sábado, e só então ela seria curada. Jesus quebrou um protocolo religioso. Jesus não foi aplaudido quando entrou na casa de Zaqueu, um judeu a serviço de Roma, publicano, e dormiu lá. Depois ele foi acusado de que ele dormia na casa de pecadores e comia com publicanos. Porque a doutrina genuína força que abdiquemos da nossa religiosidade para vivermos a genuína liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu já disse para os irmãos aqui de um dia, no início desse shopping da cidade, assim que ele foi inaugurado, eu estava saindo do shopping com Jones, bem pequeno ainda, e vi no estacionamento 2 irmãos discutindo religião, e estava a coisa mais linda, porque eles estavam atacando a igreja um do outro em alta voz, tanto que quem passava no estacionamento estava ouvindo. E o assunto que eles estavam discutindo, um dos assuntos mais simples da teologia, predestinação e livre-arbítrio. E como eles não estavam conseguindo resolver a demanda, eles já estavam ofendendo a igreja um do outro. E eu fico envergonhado quando eu vejo gente discutindo o assunto de igreja em ambiente que as pessoas que estão ouvindo não entendem o que está acontecendo. E isso apenas escandaliza o evangelho. E eu disse para Jones, ainda pequenininho, vai para o carro ouvir um som que o pai vai ali desmanchar um ninho. E eu cheguei perto do carro onde eles estavam conversando e encostei num carro na maior falta de educação da vida e fiquei ouvindo a discussão para identificar o ponto de partida. Foi aí que eu descobri o tema. E como eu fui muito mal educado, um deles olhou para mim e no ritmo que ele estava atacando o irmão, ele virou para mim e fez assim: pois não, meu irmão, algum problema que a gente possa lhe ajudar? Eu disse: não, é que vocês estão discutindo um assunto que eu achei legal demais, e gostei mais ainda, porque vocês estão ofendendo já a igreja um do outro. E aliás, vocês estão discutindo um assunto que teólogos e estudiosos que falam, escrevem, leem grego, hebraico, latim e aramaico, discutem esse negócio há 500 anos e não conseguiram chegar a um consenso. E vocês estão querendo resolver o problema em português, no estacionamento de um shopping. Tá muito bom. Aí eles pararam e eu disse para eles, e o interessante é que eu acho que se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Aí ofendeu, porque se você quer me magoar, mexe na minha religião. E eles dois se uniram. Agora o algoz era o estranho, e o outro falou assim: por que você está dizendo isso? Na minha igreja existe santidade. E eu falei com ele: não é questão de santidade, amigo, é questão de religiosidade. Vocês são religiosos e Jesus não era religioso. Aí o outro disse: ele era religioso sim. E eu falei com ele: eu vou te provar que não era. E eu não vim discutir, eu só vim desmanchar a discussão de vocês e já consegui. Mas eu vou te provar que Jesus não era religioso e vou embora. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo.
Jesus olha para o mesmo leproso e diz: sê limpo. A religião olhava para o publicano e dizia: você não pode entrar na sinagoga. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: vem depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. A religião olhava para o ladrão na cruz e dizia: crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a doutrina genuína não confronta só o pecado dos que estão de fora, confronta a religiosidade dos que estão dentro. Por isso que a epístola aos Romanos é um choque. Porque na epístola aos Romanos, Paulo começa no capítulo 1 condenando o pecado dos gentios, a imoralidade dos gentios, o desregramento dos gentios. E quando os judeus viram aquilo, aplaudiram. Finalmente, o apóstolo dos gentios está condenando esses pecadores miseráveis. Aí quando Paulo termina o capítulo 1 de Romanos, ele começa o capítulo 2. Agora ele começa condenando a religiosidade dos judeus, a falsa espiritualidade dos judeus. Então ele diz: os gentios pecaram na sua imoralidade e vocês estão pecando na falsa espiritualidade. Os gentios pecaram em sua libertinagem e vocês estão pecando em sua religiosidade. Aí no capítulo 3 ele dá a cartada quando diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que Paulo usa essa expressão todos, porque ele está dizendo: gentios pecaram, judeus pecaram, todos são pecadores, todos foram afastados da glória de Deus, e Deus usa de misericórdia para com todos, para salvar a todos por meio do sacrifício de Jesus. Então o lado negativo da sã doutrina, ou da doutrina genuína, é esse confronto com a falsa espiritualidade, é esse confronto com a religiosidade. Posso ser mais claro? É aquela religiosidade que condena o cabelo cortado da irmã, mas é inimigo do pai, é inimigo da mãe. É aquela religiosidade que condena o irmão que usa barba, mas lesa no mercado, não devolve o troco que não foi percebido, rouba o patrão, não cumpre a carga horária. Então a doutrina genuína diz: não adianta esse jogo de aparência quando a prática não corresponde com a fé que você professa. Porque a religiosidade é legalista, a genuína doutrina liberta. O que você vive por convicção. Você vive na liberdade do Espírito. Ou seja, o que importa de fato não é se o irmão ou a irmã corta ou não o cabelo, se ele ou não pensa diferente de mim. O que importa na verdade é que ele viva na liberdade do Espírito e corresponda com a perspectiva de santidade que a Bíblia requer de nós. E aqui eu estou sendo muito chato, eu sei disso. Aqui eu estou sendo desconfortável, eu sei disso. Aqui possivelmente alguns discordam e no chat estão lá dando trabalho para os meninos. Mas o fato é que a doutrina genuína vem para desmontar essa ideia de espiritualidade que está cativada pela religião e nos liberta para viver o cristianismo genuíno, equilibrado, com uma espiritualidade verdadeira, profunda e fundamentada em Cristo pela sua palavra. Mas qual é o lado positivo então? O lado positivo da doutrina genuína são os gloriosos frutos que ela gera, de santidade, de justiça, de liberdade, de paixão pelo reino de Deus, de vida em Cristo Jesus. Paulo diz
que as sagradas letras nos fazem sábios e entendidos para a vida eterna. Aí ele diz, 2 Timóteo 3,14: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir e para corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Diga amém. Tem alguém aí? Faz assim. É que eu não ouço os irmãos de casa dizer amém, eu tenho que ouvir um de vocês aqui. Mas como eu identifico a doutrina genuína? Como eu identifico a doutrina na qual a igreja primitiva perseverava? A igreja do avivamento persevera em que doutrina? Você vai se chocar comigo, olha bem nos meus olhos, eu sou pentecostal, tá? Tá bom, irmão? Eu sou pentecostal. Mas não me vem para cá falar que avivamento é falar em línguas, porque eu conheço gente que fala línguas todo dia e não vive avivamento. Avivamento é permanecer na doutrina, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações, perseverar no temor. E é isso que nós estamos vendo. Então, como eu identifico a doutrina genuína? Primeiro, ela me preserva da repreensão. É incrível isso, porque a doutrina genuína às vezes parece uma bronca que nós estamos tomando, mas ela está nos dando uma repreensão interna para que nós não sejamos repreendidos externamente. Um dia eu preguei uma mensagem no início do meu ministério. Eu tinha 17, 18 anos e eu preguei com o maior fervor, com a maior autoridade, com a maior unção da minha vida. E quando eu terminei de pregar e eu fui me assentar, o meu pai se levantou e disse assim, a igreja estava cheia, e disse assim: eu quero que os irmãos esperem mais 30 minutos, porque eu preciso despregar o que o meu filho pregou. E ele saiu, item por item da minha pregação, tópico por tópico, desmanchando o que eu preguei. Irmão, eu entrei debaixo do banco, cavei um buraco, desci, puxei a cerâmica, morri. Cheguei em casa nervoso e eu falei com ele: o senhor me acabou, o senhor acabou meu ministério, o senhor me desrespeitou. Se o senhor queria me corrigir, me corrigisse em casa. O senhor despregou minha mensagem na igreja. Meu pai disse: melhor eu em casa do que outro pastor noutra igreja fazer isto com você na frente de estranhos. A sã doutrina é a repreensão que você toma em casa para não tomá-la na rua. É a bronca que o pai te dá em casa para que um estranho não te dê na praça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 1 e versículo de número 2, primeira carta, diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Olha a orientação que Paulo está dando: haja deste modo para que a doutrina não seja blasfemada.
receba a orientação aqui, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Então, a doutrina genuína nos chama a atenção, a doutrina genuína nos repreende. Eu tenho uma séria dificuldade, um sério problema. Eu não gosto de dar bronca em ninguém. Eu não gosto de repreender ninguém. Eu não suporto ter que olhar para uma pessoa e dizer assim: mas rapaz, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui é uma baboseira. Eu não gosto disso, eu não me sinto à vontade. E falho muitas vezes, querendo que você perceba que eu não gostei no meu silêncio. Só que tem um detalhe: nem sempre Deus te revela o que eu sinto. E se você tiver espírito de adivinhação, a gente precisa orar para repreender. E essa semana, lendo sobre isso, para escrever um material dos pequenos grupos que nós estamos elaborando, eu percebi que repreender em casa é sábio, para que o indivíduo não seja repreendido na rua, que isso é tolice, é desconfortável. Paulo diz a Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 5, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a não serem caluniadoras, a serem moderadas, castas, operosas, bondosas, submissas, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a orientação, e é incrível essa preocupação de Paulo, irmãos. Tem algumas orientações que Paulo dá, e eu estava escrevendo sobre isso, e eu comecei a me perguntar, como é que Paulo diz assim, aqueles que estão debaixo do jugo? Ele está falando dos irmãos que eram escravos, porque naqueles dias havia escravidão, e ele diz assim, aqueles que estão debaixo do jugo. 1 Timóteo 6:1, honrem a seus senhores. Como assim? Paulo está estimulando a escravidão? Não, o que Paulo está dizendo é, para que a doutrina de Deus não seja blasfemada. Então Paulo está dizendo, ainda que o jugo não seja bom, lembre-se que em função da doutrina, você deve aceitar se sacrificar, para que a doutrina de Deus não seja vituperada. Ele está falando de um amor pelo fundamento da nossa fé, de um amor tão grande, que ainda que algo não me esteja fazendo bem, faça sacrifício de não desacreditar a doutrina. A doutrina genuína nos repreende em casa, para que nós não sejamos repreendidos na rua. Tem muita gente se perdendo no ministério, muita gente se perdendo na fé, porque não é orientado em casa. Muita gente bebendo água de torneira, sem tratamento, porque não tem água tratada em casa. Estou falando agora da doutrina, estou falando agora da palavra, do evangelho genuíno. Muitos obreiros jovens, promissores, com tudo para crescerem, para se tornarem grandes evangelistas, grandes mestres, mas não foram orientados, e começam a falar besteira. E alguns pensam que só porque tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, uma agenda nos grandes eventos, já podem criar a sua própria doutrina, e começam a falar carga d'água por aí. Por quê? Porque faltou alguém para repreendê-los em casa, para que eles não tivessem que ser repreendidos na rua. Você está me entendendo? Diga amém. Então a verdadeira doutrina nos chama a atenção, nos confronta. Às vezes o pastor está pregando e você diz assim, o pastor está falando comigo, está me dando indireta. Alguém já foi falar com o pastor da minha vida? Nem foi. É só o Espírito Santo dirigindo a palavra, ministrando ao seu coração. E tem pregação, não sei se você já viu isso, tem pregação que parece que o pregador está arrancando sua roupa,
está ali desnudando. Eu lembro quando eu era jovem, eu estava num congresso de jovens, num lugar, não sei quantos conhecem, chamado Serra da Carnaíba. O pastor que estava ministrando na época era daqui de Feira de Santana, pastor Wilson Guimarães. Eu ainda lembro o tema da mensagem. Olha que eu devia ter mais ou menos 14 ou 15 anos. Eu ainda lembro o tema da mensagem. Ele pregou sobre as decisões do jovem José. E teve uma hora que esse camarada foi tomado de uma autoridade tão grande. Eu estava na janela da igreja, pelo lado de fora, ouvindo o culto. E à medida que ele foi falando, eu fui dando um passo para trás, mais outro passo, e o terceiro, ao ponto que eu quase caí da calçada da igreja, porque a sensação que eu tinha é que aquele camarada ia falar meu nome. Porque a doutrina genuína vai nos confrontar, vai nos desafiar, mas isso é Deus tratando com a nossa alma, para que Satanás não prevaleça contra nós no campo de batalha. Só quem recebe essa palavra aqui ou em casa, levante sua mão, dê glória a Deus, diga alguma coisa ao Senhor e agradeça a Ele, porque a Bíblia diz assim: o Senhor corrige e castiga a quem ama. Irmãozão, se você está vivendo a vida assim, curtindo a vida doidado, e não está acontecendo nada, Deus não te chama atenção, sua alma não fica inquieta, comece a se preocupar com a sua salvação. Pode ser que o Espírito Santo não esteja operando na sua vida a salvação que é conquistada pela fé. Melhor parar, né? Segundo lugar, a doutrina genuína condena a imoralidade. Preste atenção, todas as vezes que a palavra de Deus confrontar a nossa tendência humana de descambar nos nossos apetites, entenda que a palavra de Deus está indo de encontro à sua alma. Porque é assim, eu e você precisamos entender, queridos, olha bem para mim, o que eu vou dizer é muito sério. Você sabia que existem pessoas que Deus solta o freio de mão? Sabia disso, não? Que Deus diz assim: é isso que você quer? Tá, vai. Está em Romanos 1. Por isso mesmo, Deus os entregou às suas paixões infames. Salmo 73, Asaf diz assim: o ímpio prospera para a sua própria destruição. Existe um nível que o indivíduo chega, que Jeová, que o Espírito Santo para de contender com ele. Gênesis 6, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Todas as vezes que o Espírito Santo contender contigo, todas as vezes que o Espírito Santo te repreender, todas as vezes que o Espírito Santo te chacoalhar, todas as vezes que o Espírito Santo te balançar, levante a mão para o céu e louve. Aleluia. Eu conversei com um filho esses dias. Ele disse assim: pastor, a única coisa que eu senti falta foi do meu pai para me dar uma bronca. Ou seja, filhos querem que o pai participe, dê bronca, confronte. Eu conversei um dia com uma mulher, mas que manda na casa até. Na casa não. Nele, na igreja, na casa, na cidade. Deus nos acuda. Só para te dar uma noção, eu estava no culto, sentado no púlpito, ele estava dirigindo o culto. Ela levantou, não teve assim um toquezinho para ele perceber, um sinalzinho, que a mulher tem uma forma de dar o toque para o marido que ele capta no ar. Não teve esse toque.
quis ir no ar não. Ela levantou no ímpeto, tomou o microfone, deu uma bronca nele no microfone, mandou ele sentar e assumiu o culto. Eu era o pregador da noite. Quando terminou o culto, eu disse: eu vou passar na casa de vocês. Eu ia viajar, eu vou passar na casa de vocês antes de viajar. Olha que eu tinha optado para jantar antes do culto, para depois do culto eu não perder tempo. Quando eu cheguei na casa deles, eu falei: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você gosta que a tua mulher manda em você e te dá bronca em púlpito ou em público, isso não é um problema meu, não vou discutir isso aqui agora. Você gosta, ok, amém. Agora combina em casa. Combina em casa. Ela diz para você o que é que você tem que fazer. Chega lá, você obedece. E se ele desobedecer, irmã, quando chegar aqui, dá uma surra nele. Ela riu. Aí quando ela riu, ela fez assim: mas pastor, esse homem é um... Não vou repetir. E ela disse assim: tudo que eu queria é que esse homem tivesse posição de cabeça, mas ele não tem. E se a casa não tiver uma cabeça, fica parecendo a mula sem cabeça, pastor, e riu. Meus meninos precisam ter um referencial de autoridade, e ele não sabe o que é isso. Ou seja, quando falta orientação, existe desmandos. É preciso haver coordenadas. Quando a palavra de Deus te confronta, quando a palavra de Deus condena os atos errados, Deus está te dizendo: estou presente na sua vida, estou exercendo autoridade e não vou deixar você se desmantelar. Dá para dizer amém? Paulo diz isso a Timóteo no capítulo 1, versículo 9 da primeira carta, quando ele diz assim: reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados e irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que é contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. A lei é para aqueles que vivem contrários à sã doutrina. Então nós precisamos entender que a doutrina genuína confronta todas as práticas que vão de encontro à doutrina de Deus. E muitas vezes Deus nos chacoalha, muitas vezes Deus nos sacode, muitas vezes Deus nos balança. Sim ou não? Sim. Terceiro lugar, como identificar a sã doutrina? A sã doutrina, a doutrina genuína é inevitavelmente fundamentada nas Escrituras. Irmão, eu sou pregador e o que eu vou dizer aqui eu já disse algumas vezes, e é ruim dizer, isso me compromete, mas eu vou dizer com a consciência pura: não engula, não coloque em prática pregação que não tenha fundamentação na palavra de Deus. E tem mais: quando lhe disserem, confere, porque lamentavelmente tem gente que cria a sua própria Bíblia, ou pelo menos a sua própria interpretação, e fica colocando no texto aquilo que o texto não disse. A doutrina genuína é estritamente bíblica. Por isso que Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2: prega a palavra em tempo e fora de tempo, ensina, redargue, guia. Ou seja, se não há referência bíblica, se não há fundamentação bíblica, é humano. É humano e não vale distorcer.
Eu estava um dia desses conversando com uma pessoa que eu considero, ou pelo menos eu considerava, um mestre. E ele veio me dizer algo, e eu falei assim: não, espera. De qualquer um eu aceito isso aqui, de você não. Você não vai forçar um texto para que ele se adeque à sua convicção, isso é pecado. É preciso ter fundamentação bíblica. A doutrina genuína é bíblica, está na palavra de Deus, ela é necessária para a edificação da igreja. E olha bem para mim, a doutrina genuína pode te entristecer na hora, porque ela te confronta, mas ela não te fere. Quando você volta para casa, você sente que o Espírito Santo na verdade tirou um carrapicho, tirou um cascão, mas te confortou. A sã doutrina puxa o cascão da ferida, e quando puxa dói, mas o bálsamo vem para trazer cura e cicatrização. Ninguém me venha para cá dizer que ofender a igreja é pregar a doutrina, porque eu conheço algumas pessoas que ofendem a igreja enquanto pregam, que agridem as pessoas, que afrontam as pessoas. Isso não é sã doutrina. Quem tem esposa, levanta a mão. Quem tem noiva, levanta a mão. Okay. Que tal alguém ofendendo sua esposa, sua noiva? Como é que você reage? A pergunta vem para cá agora: com que ousadia alguém pode ocupar o altar para ofender a noiva do Cordeiro? Jesus tem ciúme pela sua igreja. Ele tem ciúme por aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue. O valor da igreja é tão grande que Ele ofereceu-se a si mesmo por ela. Então ninguém se engane. Então a genuína doutrina é fundamentada nas sagradas escrituras, é bíblica. É preciso voltar à palavra. Cheguei uma certa feita para ministrar num domingo pela manhã num congresso. Ainda lembro da cena, quando eu estava subindo, era um ginásio, quando eu estava subindo no palanque para a ministração, o irmão que foi me buscar no hotel me puxou aqui pelo paletó. E cá entre nós, eu não suporto quando puxam o meu paletó. Eu preciso exercitar a conversão 2 vezes. E ele puxou. Quando ele puxou, eu parei no degrau e olhei para ele. Ai, que vontade. Ele fez assim: pastor, que eu esqueci. O pastor mandou dizer para o senhor que não precisa pregar hoje de manhã uma mensagem daquela cheia de referência bíblica. É uma manhã de avivamento. Taca fogo para o fogo pegar e está resolvido. Aí eu desci. Eu voltei e falei assim: querido, você me apertou sem me abraçar. Porque quem incendeia é a palavra. Quem acende o fogo é a palavra. Uma igreja que não incendeia pela palavra, irmão, não tem mais jeito para ela. Se acabou, não tem mais saída. A palavra deve ser a nossa paixão no culto. Então a genuína doutrina é fundamentada nas sagradas escrituras. Já vou terminar. A genuína doutrina estimula a piedade e a devoção. Agora não confunde piedade com... Isso aqui não é piedade. Isso aqui é uma criança quando não foi atendida e quer fazer chantagem emocional. Não entenda a devoção com ajoelhar já falando em língua e levantar xingando o irmão. Piedade está relacionado com uma vida alinhada. Piedade está relacionado com uma vida leal àquilo que está escrito. Piedade está relacionado com fidelidade. E preste atenção, ser piedoso vai te trazer problemas, porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piamente
padecerá perseguições. 1 Timóteo 3,12. Devoção é contrição, devoção é rendição, devoção é entrega, devoção é propósito estabelecido na presença de Deus. Paulo diz a Tito, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. É o indivíduo viver alinhado com aquilo que a palavra de Deus lhe orienta. Isso é piedade. A doutrina genuína vai nos desafiar a obedecer à Bíblia. A doutrina genuína vai nos desafiar a um culto verdadeiro. A doutrina genuína vai nos chamar a atenção para o fato de que fogo estranho no altar não chamará a atenção de Deus. A doutrina genuína, queridos, vai nos chamar a uma vida de realismo, uma vida real. Presta atenção, recebe, olha bem para cá em nome de Jesus. Chega de viver uma religião de fachada. Chega de fingir fé. Chega de fingir espiritualidade. Deixa isso para os religiosos. Você é cristão. Você é seguidor de Cristo. Você é livre em Cristo. As cadeias se quebraram. Nós vamos viver segundo a palavra de Deus. Cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida, cultura do reino de Deus. Penúltimo lugar, a doutrina genuína vai nos desafiar a uma vida de santidade. Irmão, se quando você ouve uma pregação, isso é válido para quem está aqui e para quem está em casa. Se quando você ouve uma pregação, se quando você ouve um louvor, se quando você participa de um culto, você não sente necessidade de mudar em nada, alguma coisa não está fazendo efeito. Sabe, eu coloquei um leite para esquentar outro dia no micro-ondas e coloquei lá 1 minuto e 10 segundos. E quando eu cheguei para dissolver o meu café, o café não dissolveu. Aí eu coloquei a ponta do dedo na xícara para ver, o leite estava gelado. O micro-ondas contou, fez a contagem regressiva de 1 minuto e 10, mas não aqueceu. Quando um culto não faz efeito, quando uma pregação não faz efeito, quando um louvor não faz efeito, quando uma oração não faz efeito, é como um micro-ondas que conta, mas não gera o efeito pretendido. Não serve, não serviu. A genuína doutrina vai provocar em você o desejo da santificação. Você vai até sair da igreja às vezes consternado, meio chateado até, mas o Espírito Santo vai gerar no seu coração uma confirmação gloriosa da palavra de Deus. Uma irmã saiu do culto aqui desviada um dia. Desviada, ela saiu daqui, ela me disse uma semana depois que ela saiu daqui dizendo: não volto mais nessa igreja. Eu vou dar ousadia de trabalhar o dia inteiro para depois vir para a igreja ouvir um pregador que tem idade de ser meu filho me dizer o que ele está dizendo. E ela chegou em casa tão revoltada que ela foi para a cozinha preparar um café antes de dormir. O marido estava dormindo, o marido não era cristão. E ela preparando o café e resmungando e batendo panela, se vingando nas panelas. E ela bateu tanta panela que o marido acordou. E o marido, não cristão, não evangélico, veio e ficou em pé na porta da cozinha enquanto ela resmungava. E ela disse que o marido falou assim: que foi, mulher? Tu vai para a igreja e volta pior do que saiu de casa? Larga essa igreja.
Ela disse: pois é isso mesmo que eu decidi fazer. Aí o marido disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu não vou admitir para a igreja ouvir um camarada que tem idade de ser meu filho falar o que aquele pregador disse hoje. E o marido disse: o que ele falou? Agora é o marido interessado em saber o que ofendeu a esposa. E quando ela começou a repetir o que foi dito no culto da palavra, ela disse que quando foi terminando de falar, o marido começou a rir. E ela parou e olhou para ele: você está rindo de quê? Ela disse que o marido falou assim: parece que o pastor mora contigo. Ele falou exatamente o que você é, mulher. Eu estava com vontade de dizer e estava suportando. O pastor disse: quer saber? Terça-feira eu vou para o culto com você. E veio. Aí ela veio me testemunhar com ele. Pastor, saí daqui terça-feira desviada. Mas por causa da palavra que me desviou, meu marido foi atraído ao culto. E eu percebi que de fato eu estava precisando ouvir aquilo. A doutrina genuína vai te confrontar, mas o Espírito Santo vai depois revelar a palavra e dizer a você: você precisa ouvir. Isso aqui é para mudar nessa área, isso aqui é para transformar nesta área. Olha o que Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Paulo em Romanos 6:17 diz assim: mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Olha só, vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração à doutrina que receberam. Então, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, e tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Paulo está dizendo que obedecer à doutrina nos liberta da ação do pecado. Isso precisa ser gerado em nós. Eu vou terminar só dizendo que a genuína doutrina vai te provocar um desejo de comunhão com o Pai. A doutrina genuína vai provocar no seu coração uma vontade de estar mais perto de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Sem doutrina não há comunhão. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9, João diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, mentimos e a sua palavra não está em nós. O que João está dizendo é: a doutrina gera comunhão e quebra o poder do pecado em nós. Por isso, querido, que a grande artimanha de Satanás é fazer a igreja se afastar da palavra. Porque o maior poder que age em nós contra o pecado é o poder da palavra. Não, pastor, é o poder do Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo não age onde a palavra não opera. O Espírito Santo é o agente que aplica a palavra. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que lança a palavra. Então, se a palavra não está sendo pregada, o Espírito Santo não está operando. E a doutrina genuína nos trará a comunhão com Deus, nos levará à comunhão com o Espírito Santo.
Eu vou concluir te dizendo uma coisa muito importante para a sua vida. Esta semana eu disse que o sistema religioso que deseja controlar você não quer que você conheça a palavra de Deus. A vontade de Deus é que você o conheça e se aproxime dele. No Antigo Testamento, Deus não queria falar com Israel através de Moisés. Deus queria falar com Israel pessoalmente. É só ler Êxodo 16, que o Senhor disse assim: Moisés, manda todo o povo se colocar ao pé do monte. Diga que ninguém suba ao monte, apenas se coloque ao pé do monte e eu descerei. E o povo se consagra e se coloca ao pé do monte, e o Senhor desce sobre o monte com trovões e relâmpagos. E a Bíblia diz que quando o monte fumegou e tremeu por causa da presença de Deus, o povo fugiu da face, de diante da face do Senhor. E Moisés se aproximou do povo e disse: não tenhais medo, o Senhor não desceu a vós com trovões e relâmpago para que tenhais medo dele, mas para que o temais e saibais quão poderoso ele é. E o povo disse a Moisés: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te disse. E Moisés disse: não foi para que tenhais medo, o Senhor quer falar convosco. E o povo disse: fale o Senhor contigo. Olha bem para isso, porque depois desse dia que Deus diz a Moisés: sobe. E Moisés sobe o monte e entra na nuvem e fica 40 dias e 40 noites. Foi depois que o povo rejeitou ouvir Deus face a face que Deus disse a Moisés: então vem você, porque eu preciso falar contigo, para você dizer ao povo. Deus quer falar com você, querido. Deus quer ter relação íntima com você. Deus quer falar contigo que está em casa. Ele quer se manifestar à tua alma. O problema é que tem gente que não quer ouvir Deus, quer ouvir recado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Fica de pé, por favor, quem está aqui, quem está em casa, ora comigo agora. O Senhor quer falar com você. A questão é ansiar por sua voz. Pai, nós queremos mais que uma religião de paredes. Nós queremos mais que uma religião de bandeiras. Nós queremos mais do que uma religião de ritos e regras. Nós queremos experimentar o cristianismo genuíno, que imprime em nós o estilo de vida de Jesus, que nos leva a compreender a fé mais do que uma religião, que nos leva a viver a espiritualidade mais do que uma aparência, que nos leve para perto do Senhor. Faz em nós a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Leva-nos a experimentar o avivamento segundo a tua palavra, Senhor. Aproxima-nos de ti por tua benignidade e nos dá intimidade, comunhão, a partir da doutrina genuína, verdadeira, bíblica, em nome de